E em 1980, o Evaristo ingressou como pesquisador na Embrapa Semiárido, lá em Petrolina. E depois disso ele dirigiu outros 3 centros nacionais de pesquisa na instituição, né, Evaristo? Foi a Sim. monitoramento, que agora chama territorial. Qual mais você teve? Na Semiárido, você Embrapa Meio chefe? Ambiente. Ah, e na meio ambiente, tá certo. Bom, o Evaristo ele possui mestrado e doutorado em ecologia pela Universidade de Montpellier, foi professor do Instituto de Botânica na Universidade Federal Rural de Pernambuco e do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Atuou também como consultor da ONU na Rio 92, que foi a Conferência Mundial sobre Meio Ambiente. Tem mais de 1.000 artigos científicos e de divulgação publicados no Brasil e no exterior. É autor e coautor em mais de 50 livros em português, inglês, francês, italiano, espanhol, árabe e mandarim. Iniciou sua carreira como escritor falando de temas como espiritualidade. Na TV é apresentador e comentarista de diversos programas e publica regularmente em jornais e revistas nacionais e internacionais. A sua produção científica e literária é polivalente. Aborda temas como a fauna selvagem e doméstica, os ecossistemas brasileiros e sua história, a cartografia e o monitoramento da vegetação e do meio ambiente por satélite, voltados para a gestão territorial da agricultura. Trata também de temas de humanidade, filosóficos e de espiritualidade. É um prazer imenso, Evaristo, tê-lo aqui conosco. Nós temos esse programa já com 21 anos de existência. Enquanto a gente podia, a gente priorizava fazer tudo presencialmente. Com a pandemia, a gente teve que também voltar para o modo digital, como é o que está acontecendo agora. Se, por um lado, a gente perdeu um pouco essa questão do olho no olho, das experiências mais sensoriais, podendo estar junto das coisas, por outro, a gente abriu a oportunidade aí para o programa ir para vários outros lugares do Brasil. Né? O ano passado, a gente chegou a 20 estados. Esse ano, a gente já tem professores inscritos aí em mais de 15 estados. O programa fica aberto, é voluntário, é uma ideia da gente dar temas diferentes, aproximar o agronegócio das escolas, da educação, trazer um pouco de realidade, mostrar o que acontece de verdade para que os professores tenham mais ferramentas para que os alunos formem opinião, conhecendo as coisas e exercendo a cidadania no seu grau máximo, com conhecimento. Né? Então, o nosso objetivo é esse, trazer a realidade, mostrar o que está bom, mostrar o que não está bom, o que a gente está fazendo para arrumar, e também contar coisas, né? Quer dizer, que estão na nossa vida, as pessoas nem veem o agronegócio como ele está presente nas nossas vidas. E hoje vai ser mais uma dessas grandes oportunidades. Seguramente terão no nosso material muita coisa escrita, doutor Evaristo, principalmente da questão de uso e ocupação das terras, né? Ou outros tantos materiais que ele já escreveu, já publicou e que a gente deixa à disposição de vocês. E hoje é isso. Hoje nós vamos falar dessas festividades juninas, dessas festas, hoje é dia de Santo Antônio, né? Então, não sei, Evaristo, você vai ensinar alguma musiquinha, alguma mandinga, mas enfim, hoje é dia do Santo Casamenteiro e vamos lá, né, gente? Vamos ouvir então, Evaristo, muito obrigada desde já pela tua presença aqui e a gente está muito curioso para te ouvir. A palavra é sua e em nome do nosso conselho, dos nossos associados, desde já eu te agradeço muito pela tua disponibilidade de estar conosco nessa tarde e dou boas-vindas aos professores e aos alunos que nos assistem aí. A palavra é sua, Evaristo. Obrigado. Eu que agradeço, E Mônica, presta atenção Valéria. que depois é o super quiz, tá? Presta atenção em tudo que ele falar. Eu agradeço aí, Mônica, Valéria, o convite. É um prazer estar com vocês. Realmente, há muito tempo a gente se conhece, trabalha junto. E eu sempre fui muito fascinado pela observação do cosmos, né, da Terra, né, da vida na Terra. E, na verdade, nós somos muito do que somos porque somos isso, um planeta em volta de uma estrela, né, que se chama Sol. E existem características nessa órbita da Terra que fazem com que a gente tenha as estações, e tendo as estações, isso impõe ritmo ao clima, impõe ritmo à agricultura, etc, etc. Né? Na semana que vem, segunda, terça e quarta-feira,
são os dias mais curtos do ano, não é? E também as noites mais longas do ano, praticamente quase em todo o Brasil, do hemisfério sul, não é? Isso porque na terça-feira, dia 21 de junho, é o dia do solstício de inverno para nós, não é? Essa é uma data que eu acho que ao longo de toda a escolaridade as pessoas deviam ser convidadas a observar esse fenômeno cósmico que dá para observar de casa, de qualquer lugar, né? Todo mundo está vendo que os dias estão mais curtos, né? Mas um fenômeno que acompanha isso é que, assim, o Sol, ele nasce todo dia a leste e se põe a oeste, todo dia, mas nunca no mesmo lugar. Cada dia ele nasce num lugar. Todo dia ele está se deslocando. E ao longo de todo o outono, que vai terminar agora no começo da semana que vem, o Sol ele continua nascendo a leste, mas cada dia mais para o norte. Cada dia ele avança mais para o norte. Cada dia ele nasce a leste, se põe a oeste, mas cada vez mais em direção ao norte, em direção ao norte. Os agricultores chamam isso de marcação do Sol, né? Eles fazem essa marcação. Eles marcam lá na casa deles, da varanda, de algum lugar, o dia que o Sol nasce, né? No dia 21 de junho, onde que o Sol nasce? Ele nasce muito para o norte, mas pode marcar no dia 20, no dia 19, no 21, a diferença é muito pequena, né? Mas é o solstício. Ele está indo para o norte, em direção ao norte, um deslocamento aparente, e aí, quando chega no dia 21, ele para de ir para o norte. Ele estaciona nesse movimento. Por isso chama solstício. Sol estaciona. O Sol para de ir para o norte. E a partir dessa data ele começa a voltar em direção ao sul. Vai continuar nascendo a leste, se pondo a oeste, mas cada vez mais em direção ao sul. Ele vai começar a voltar em direção ao sul. E vai ir muito para o sul, né? Muito para o sul, lá no mês de dezembro. Na próxima terça-feira, que é o solstício de inverno, o Sol, esse último local que ele chega, esse último ponto em direção ao norte que ele chega, nesse dia, se você projetasse o caminho do Sol no chão do planeta, ele percorre o Trópico de Câncer. Então, ao contrário do que se explica às vezes na escola, né? O que é o Trópico de Câncer? Não, o Trópico de Câncer é a projeção sobre o planeta Terra do caminho que o Sol faz no dia 21 de junho. No dia 21 de junho, o Sol ele está a pino, assim, em cima da cabeça, no Trópico de Câncer. Ele percorre o Trópico de Câncer. Então, ele passa em Taiwan, a pino, né? Ou seja, o poste não tem sombra, a pessoa se ficar de pé ao meio-dia não tem sombra, porque o Sol está bem a pino. No dia 21, ele vai estar a pino em Taiwan, na China, na Índia, ele vai estar a pino ali no Egito, na Líbia, na Arábia Saudita, na Mauritânia, e vai estar a pino no sul dos Estados Unidos, no norte do México, que é o traçado do Trópico de Câncer, né? Nesse dia, nós temos as sombras mais longas do ano no Brasil. Quer dizer, nesse dia, ao meio-dia, é a sombra mais longa que pode ser projetada aqui, vamos dizer assim, ao meio-dia. É interessante nas escolas, algumas que eu já trabalhei, a gente faz isso. Nesse dia, você pintar no chão mesmo, aonde que o poste da quadra de vôlei, por exemplo, um poste, uma coisa fixa que tenha na escola, né, visível, você desenhar ali com giz na hora ao meio-dia a projeção dessa sombra. Vai ser uma sombra muito comprida para meio-dia. Até porque vai ter momentos do ano que nem vai ter sombra esse poste. Mas nesse momento, a sombra em direção ao sul, né, ela vai ser muito longa. É a sombra mais comprida que pode ser projetada ao longo do ano durante esse dia. É um dia de uma noite muito longa, né? E assim é o solstício de inverno. Nós temos também o solstício de verão, não vou me alongar sobre isso, mas é o contrário, né? O Sol vai indo para o sul, passa na linha do Equador, que é a época do equinócio, é um outro assunto, ele continua descendo, vai passar a pino na cabeça de vocês aí, na região de Ribeirão Preto, lá pelo começo de dezembro, e vai descer até que no dia 22 de dezembro, ele chega no máximo no deslocamento dele em direção ao sul. E para também, estaciona, e nesse dia ele percorre
o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio nada mais é do que a projeção de uma linha imaginária correspondente ao caminho do Sol, não é? No dia 22 de dezembro. Se nesse dia 22 de dezembro você for na mesma quadra e pintar no chão a sombra desse poste, da quadra, por exemplo, você vai notar que a sombra inverteu, ela está para o outro lado, mas é uma sombra relativamente curta, né? Na nossa região. Relativamente, mas a sombra, ela muda de lado, vai para o outro lado. Bem, o solstício de inverno na região tropical coincide com o período seco do ano. Nas regiões intertropicais, isso é um relógio, chove no verão. O máximo das chuvas é sempre no verão. Seja em Rangoon, na Birmânia, seja na Guatemala, seja no Chile, no Equador, onde for, região tropical, norte da Austrália, África, Congo. Quando que é o auge da chuva? No verão. Pode chover mais, menos, dependendo do clima, da altitude, de um monte de coisa. O auge da chuva é no verão. E quando é que é a estação seca? É no inverno, né? Então, nós estamos agora, nessa época do ano aqui, nas nossas regiões, no período da entre-safra, né? Quer dizer, o mês de junho é um mês onde já as colheitas foram realizadas. Nesse momento, nós já colhemos toda a soja que tinha que colher no Brasil, praticamente todo o milho, inclusive o milho de segunda safra, né? Já colhemos a laranja, né? Estamos em plena colheita do café, né? Já colhemos o algodão, etc, etc. Mas antes de entrar nessa parte do agro, eu queria dizer mais uma coisa sobre esse solstício. Esse solstício ele coincide praticamente com a festa de São João, né? São João é esse primo de Jesus, não é? E que cumpriu assim um papel de anunciar Jesus na Bíblia, né? Ele é o único santo católico cuja festa é no dia do seu nascimento. E nós sabemos quando ele nasceu, porque quando Maria ficou grávida, ela foi visitar a sua prima Isabel, que também estava grávida de 3 meses. Então, se Jesus nasce no solstício de verão aqui, ele nasce no dia 23, 24, ali nesse dia ali, associado ao solstício, não totalmente, porque a igreja não quer dar um caráter pagão a essa festa, mas assim, no dia 24, né, de dezembro, no solstício de verão, nasce Jesus. Ora, se o seu primo nasceu 6 meses antes, ele nasceu no solstício de inverno, né? Então, essas duas coisas estão totalmente ligadas, essas duas datas, né? E essas festas juninas, antigamente, até em muitos lugares, ainda são chamadas de festas joaninas, né? Inicialmente eram chamadas de festas joaninas, porque são associadas à figura de João, né? Um nome muito comum entre nós, não é? E um homem que teve um destino trágico, né? Foi decapitado, né? Numa coisa cheia de erotismo, de luxúria. Tem toda uma história interessantíssima em volta desse personagem, João, e que é muito querido, né? Por isso, diversos símbolos dessa época estão associados um pouco a essa história, né? Quando começou o povoamento do Brasil, os jesuítas eles associaram as festividades joaninas da Europa com as festividades daqui, que eram algumas festas dos índios, festas de colheita. Por isso que nós temos uma culinária, né, na época junina, marcada pelo agro brasileiro, e aquele agro mais raiz, assim, que pode haver, não é? Porque é uma cozinha com base em plantas nativas do Brasil, no milho, no amendoim, na batata doce, né? A gente come o milho verde, milho assado, milho cozido, tem muita pipoca, pamonha, curau, mungunzá, canjica, cuscuz, bolo de fubá, um monte de coisa feita com milho, né? Também a batata doce, cozida, assada, às vezes deixada nas brasas da fogueira, né? O doce de batata doce, o amendoim doce, salgado, pé de moleque, paçoca, né? Essa festa ela assume algumas características das regiões, né? Então, aqui no sul, que é mais frio, é época também do quentão, de vinho quente, né? O pinhão,
muito presente aqui no sul do Brasil, na região sudeste também chega a alcançar o Pinhal. Então, nós temos aí uma série de festividades, não é? A culinária, né, dessa época, marcada por essa colheita, por essa época do ano, né? Essa culinária, além disso, você tem outras coisas, né? Como o mastro, onde são colocados os santos juninos, você tem as fogueiras, né? É a noite mais longa do ano, a de São João, então você sabe da vitória da luz, né? São Pedro. Vence as trevas, né? Então, essa fogueira é o momento que as pessoas queimam objetos velhos, mobílias velhas, coisas velhas. É um momento de renovação, né? É um momento de festa mesmo. Talvez uma das festas mais bonitas, né? Mais genuinamente brasileiras, é todo o colorido que assumiu as festas juninas com músicas típicas, né? E movimenta uma economia enorme, né? Esse ano, que depois da Covid está se retomando, né? As festas juninas presenciais, só lá em Caruaru, nas barraquinhas, eles estão esperando movimentar uma economia de 250 milhões de reais, né? Nas festas juninas, em Campina Grande, em todo o Nordeste. Isso tudo é muito festejado no Brasil. E é um momento, então, em que o agro invade as cidades, né? Não há momento do ano em que o agro conquiste tanto as cidades, o mundo urbano, como nessa época. Criam-se arraiais, né? Quermesses nas igrejas, não é? Coloca lá bambu, bandeirinha, enfeites, né? E faz ali uma espécie de cidadezinha rural, né? Com uma série de características, né? A quermesse voltou de novo esse ano, está lotado de gente aí, todas as quermesses, todo mundo com muita saudade de ter esse contato direto, né? De novo, das festas juninas, que é tão bonito, com toda a música, com a culinária, com tudo, né? É um momento também, já era naquela época, de muitos encontros, né? E de muitos casamentos também, né? As noivas dos meses de maio acabavam casando, às vezes, no mês de junho, né? E um dos santos que ganhou projeção nesse conjunto de festas joaninas, apesar de você ter festas joaninas na Europa, é sobretudo em Portugal, né? E também na Itália, em que Santo Antônio de Lisboa nasceu em Lisboa e faleceu em Pádua, então Santo Antônio de Pádua, né, para os italianos, também é festejado e é festejado hoje, no dia 13 de junho. Né? Santo Antônio foi um homem extraordinário, né, muito culto, eloquente, um dos maiores pregadores da história da igreja, deixou muitos escritos, a gente conhece seu pensamento, a sua obra, e na época dele, as moças para casar precisavam de dote, precisavam de recursos, e elas não conseguiam se casar, as pobres, as moças pobres. E ele trabalhou para mudar a legislação da época, conseguiu fazer essa mudança na legislação e viabilizar e tornar possível o casamento, sobretudo das moças pobres, né? E por isso ele é associado mesmo como um santo casamenteiro, tendo mergulhado muito nessa matéria, ele continua ajudando aí muita gente a arrumar casamento, né? A tal ponto ele favorece namoros e casamentos, né? Que a festa dos namorados, a São Valentin, que no mundo inteiro São Valentim é comemorado em outra data, Dia dos Namorados, no Brasil foi comemorado ontem, no dia 12 de junho, por quê? Porque nós associamos essa festa, não é, com Santo Antônio, esse santo casamenteiro. Mas, além disso, ele é oficial do Exército Brasileiro, ele tem muitas histórias, eu não vou aqui me alongar, ele tem uma representação iconográfica, as imagens dele muito peculiar, muito diferente da representação dos outros santos. É interessante, ele se chamava Fernando, quando ele se tornou monge franciscano, depois, ele adotou o nome Antônio. Esse nome era antigo em Roma, mas ele tinha caído em desuso assim, na época. Ele, de certa forma, recolocou esse nome em uso, e é um nome que evoca a vegetação. Anthus nous, né? Antônio. Anthus de antero, essa parte da planta, antera, de anthurium, né? Como a planta. Anthus nous, flor nova.
nova floração. Então, o nome dele evocava a expectativa de uma nova floração. Ele foi mesmo uma nova floração na igreja. São Francisco de Assis o tratava de meu bispo, né? Meu bispo. É um homem que tem uma história extraordinária, que merece ser conhecida e que é muito querido no Brasil, e é um santo com o qual os fiéis, sobretudo no campo, na área rural, têm uma intimidade que você não vê em nenhum outro santo, em nenhuma outra condição de sacralidade, né? Você permite de judiar da imagem de Santo Antônio se ele não arruma casamento, coloca ele de ponta cabeça, desce ele no fundo do poço, faz um monte de crueldades com Santo Antônio. As pessoas falam com ele, né? Numa intimidade muito grande. Ele também ajuda a encontrar objetos perdidos, né? Então, esse santo, ele é um santo quitônico, como a gente diz, quitônico, terrestre, né? Tem a ver lá na Europa com a chegada do verão, aqui também uma data forte, né? No outono, com a proximidade do inverno, né? Ele é muito querido. E depois nós temos São Pedro, que é o menos festejado, assim, nas festas joaninas, porque ele já vem depois, lá no dia 29, né? Até o pessoal diz que, por que sempre chove na festa de São João? Diz que é São Pedro que manda essa chuva, porque ele está com inveja da prosperidade, da festança toda que se faz para São João, né? Então, para acalmar um pouquinho a festa, ele manda lá uma chuvinha, né? Voltando ao agro, né? Eu acho que é significativo esse momento no campo, né? O mês de junho, o mês das festas juninas, é um momento que os agricultores estão fazendo contas, eles estão pesando as colheitas, eles estão avaliando, estão calculando como é que foi o lucro ou prejuízo. É o momento de vender, é o momento de armazenar, é um momento muito particular esse da entre-safra no campo, e todo mundo já está se preparando para esse plantio que inexoravelmente virá no início da primavera, né? Da próxima safra, né? Então, junho é um momento de festejar os frutos da terra, do trabalho do homem, do suor, né? Os agricultores medem, avaliam, né? Tudo que conseguiram ganhar graças ao seu trabalho, né? No Brasil inteiro, né? Nós temos de novo uma safra recorde, todo ano ela é recorde. Eu acho interessante a gente destacar isso, porque existe muito terrorismo aí climático, das alterações, das mudanças, das flutuações climáticas. Eu não vou entrar no mérito disso, só quero dizer o seguinte, que independente disso, todo ano nós estamos aumentando a produção agrícola, com clima ou sem clima, favorável ou desfavorável. Por quê? Porque nós estamos incorporando tecnologia, nós cada vez cultivamos com mais profissionalismo, fazemos as coisas mais bem feitas, temos tecnologias cada vez mais eficientes para administrar o solo, para controlar pragas e doenças, a genética não para de melhorar, não é? Temos as variedades transgênicas, temos muitas alternativas na agricultura brasileira. E vejam agora, esse ano, que tivemos muito prejuízo climático para a agricultura no começo, na safra de verão, né? Prejudicou mesmo as lavouras, até acentuadamente em alguns lugares na região sul. Mesmo assim, nós estamos de novo com uma safra recorde, né? Estão produzindo aí 271 milhões de toneladas de grão, mais de 30 milhões de toneladas de tubérculo. Quer dizer, é comida, não é, para alimentar mais de 1 bilhão de pessoas no planeta, né? Então, o Brasil ele é um celeiro para o mundo hoje, né? Não é que é uma promessa futura, ele já é isso. Essa época das festas juninas, eu acho que ela tem toda essa magia, né? De poder nos recolocar em contato com a natureza. Essas festas à noite, não é? É uma época de seca, então você não tem nuvens, poucas nuvens, cada vez menos agora ao longo de junho, entrando em julho, e a gente então vê o céu muito estrelado, né? Isso sempre animou, não é? A poesia brasileira, a música brasileira, não é? Esse versinho, Nosso Amor, que eu não esqueço, e que teve seu começo numa festa de São João, né? Cantava lá o Noel Rosa, né? Todas as músicas típicas, não é? Do Lamartine Babo, de vários, né? Para a época
para essa época do ano, e essa conquista das cidades pelo campo. O urbanoide, ele se veste de caipirinha, né? Pelo menos de uma imagem que tem do rural. As crianças nas escolas se vestem, não é, com um chapéu de palha, né? Retomam essa vida do campo. É como se a gente recriasse um rural dentro das cidades. Não tem época do ano em que o campo conquiste tanto espaço nas cidades como nessa época do ano. Eu acho que esses são assim os pontos essenciais que eu podia dizer. Nós estamos diante de um fenômeno cósmico. O nosso ano é marcado no planeta Terra por 4 momentos fundamentais: 2 solstícios e 2 equinócios. Nós temos agora o solstício de inverno, vamos ter o equinócio de primavera em setembro, depois o solstício de verão e depois o equinócio de outono em março. Né? Então, cada 3 meses tem um evento cósmico desse. Essa sombrinha marcada no chão, que eu já fiz em outras escolas, permite explicar muita coisa para as crianças. Elas podem também ficar de pé e o coleguinha delimita a sombra dela, depois ela delimita a sombra do colega, depois pode-se ver a relação entre a altura e a sombra. Isso permite calcular a latitude do lugar. Para ensino mais para frente, você pode fazer trigonometria com isso. Você pode construir um relógio solar. Você pode saber a latitude do lugar que você está. São cálculos muito simples, muito antigos, né? Que vêm dessa observação do movimento do Sol, né? Na linha do horizonte, vamos dizer assim. É uma pena que muita gente que vive na cidade não observa mais o cosmos, mas o cosmos merece ser observado. As festas juninas são um chamado para isso. A escola também pode introduzir e mediar, nessa época, um contato, não é, com esses fenômenos celestes. Queria concluir dizendo que a palavra cosmos, em grego, significa beleza, né? Tanto que tem a palavra cosmética, que vem de cosmos, né? Beleza. E a beleza que os gregos viam não era assim a plasticidade das estrelas, tal. Não, era a regularidade matemática, né, dos astros, das órbitas, das estações. Era esses ciclos celestes, né, na sua perfeição matemática, aí é que residia essa beleza. Né? Eles chamavam esse firmamento de beleza, né, de cosmos, né? De cosmos, e que deu para nós até, no caso aí, a palavra cosmética. Então, eu agradeço essa oportunidade da conversa. Independente disso, acho que todo mundo tem que festejar esse São João. Né? Façam isso. O São João é uma tradição extraordinária. Né? Nas escolas, isso prepara para as férias de julho. Né? É também uma transição. Há muito que fazer em torno de toda essa tradição construída dentro da tradição cristã, dentro da tradição católica, né? Mas que abrange as pessoas até independente de fé, de religião, que é um fenômeno já da agrocultura, né? É de uma grande cultura que nos une a todos. Muito obrigado. Super obrigada, professor Evaristo. Eu tenho a impressão que tem bastante pergunta. Quem quer fazer a primeira? Ô, Mônica. Oi, Vera. Eu queria que ele falasse um pouquinho de novo sobre o solstício e o equinócio. Vamos lá. Tem alguma dúvida específica, professora Vera? Assim, as datas, né? Quais os meses que marcam? Ah, sim. Pode falar, Evaristo. Bem, nós temos solstícios e temos equinócios, e por isso mesmo temos estações, porque o eixo da Terra ele não é perpendicular ao plano que ela descreve em volta do Sol, certo? Se o eixo terrestre fosse perpendicular ao plano, nós não teríamos estações ao longo do ano. Os dias durariam sempre 12 horas, as noites 12 horas,
e a Terra seria mais quente no Equador e a temperatura iria diminuindo em direção aos polos, certo? Mas o eixo terrestre ele não é perpendicular. Tem planeta que sim, tem planeta até que ele é paralelo, né, no caso de Urano, mas no caso da Terra ele está inclinado 23 graus e 27 minutos. Então, a razão de haver estações, de haver solstício, de haver equinócio, de acontecer tudo isso, do planeta ser como ele é, correntes marítimas, vento alísio, coisa que não acaba mais, vem do fato que o nosso eixo é inclinado 23 graus, e a segunda condição importante, ele se mantém paralelo a ele mesmo ao longo do deslocamento do Sol. Ele não fica fazendo assim ao longo do deslocamento, como às vezes faz um peão. Não, ele está inclinado e se mantém paralelo a ele. Acho que isso é uma noção que é importante trabalhar e entender, né? É simples, mas é fundamental, é a base de tudo. Isso sendo, nós vamos ter, então, essas datas que, com relação ao Sol, o eixo vai estar numa posição diferente. Então, nós temos, vamos começar agora, né? No dia 21 de junho, é o solstício de inverno, para nós, no hemisfério sul. O Sol, aparentemente, está iluminando lá em cima, mas é por causa da inclinação. Qual que é a latitude do Trópico de Câncer? 23,7, exatamente o ângulo de inclinação terrestre. É isso que define esse limite. Esse é o dia. Depois nós vamos ter, eu vou falar arredondado, né? Vocês podem olhar depois no calendário, às vezes varia de um dia, dependendo do horário, mas isso não é fundamental. Fundamental a gente pode dizer assim, de uma forma redonda, aqui falando aqui simplificado. No dia 21, 22, em dezembro, solstício de verão. Depois, em 21, no dia 20 de março, vai ser o solstício, o equinócio de outono. Nesse dia, o Sol vai estar a pino na linha do Equador. Então, no dia 20 de março, que é o equinócio de outono, o dia dura 12 horas, a noite dura 12 horas. Aqui em Ribeirão Preto, em São Paulo, em Pequim, em Washington, na China, no planeta inteiro, em qualquer lugar do planeta, no dia 20 de março, um dia de extremo equilíbrio, 12 horas de luz, 12 horas de trevas. Aliás, tem tudo a ver da igreja ter colocado a festa de São José no 19 de março. Isso tem a ver também com o auge das chuvas da região tropical, aqui no hemisfério sul, etc. Então, lá nós temos esse equinócio de outono. Né? Se não choveu até aí, fica difícil, daí para frente. Né? Depois, vamos ter perdão, o de primavera, eu estava falando eu me confundi, vamos lá. Junho é o equinócio de inverno, depois, perdão, junho, solstício de inverno, setembro, equinócio de primavera, dezembro, 22 de dezembro, solstício de verão, e depois 20 de março, equinócio de outono. Então, são 4 datas que dividem o ano em períodos de 3 meses. Quando a gente vê esses observatórios, existe um em Calçoene, né, no Amapá, vale a pena procurar esse observatório astronômico, feito por povos que existiam aqui antes dos índios, né? Os índios, a chegada e o desenvolvimento dos índios, sobretudo a expansão tupi, significou o desaparecimento de um monte de culturas que existiam antes aqui, né? A expansão tupi foi o fim dessas culturas, como o pessoal do Sambaqui, por exemplo, que desaparece com a expansão tupi, essencialmente. Mas esse povo que existiu lá no Amapá, ele construiu, como em Stonehenge, que tem lá na Inglaterra, é um observatório de pedra impressionante que tem no Amapá, não é? Uma pedra furada, onde você vê o equinócio, você vê os solstícios, etc. Isso foi construído há mais de 5.000 anos, né? Por povos que já estavam ali. Vale a pena mesmo fazer um observatório desse, porque você consegue controlar o tempo, né? Você consegue saber, olhando a posição que o Sol está, onde você está no ano, né? E cada 3 meses tem um evento, quer dizer, tem um equinócio, tem um solstício, tem outro equinócio, tem outro solstício.
Então, regularmente, você tem coisas para observar, mas não precisa ter nenhum observatório. Basta uma janela lateral, né? Uma janela lateral no quarto de dormir, e de lá você pode observar de casa. Convido todos a fazer a marcação do sol agora, segunda, ou terça, ou quarta-feira, marcar onde é que ele nasce, marcar onde ele se põe. Compare isso no dia 22 de dezembro e é inacreditável o quanto ele vai andar se deslocando. Quais são as duas respostas no final? Eu quero fazer uma pergunta, Evaristo. Quando é que começaram as festas juninas no Brasil? As festas juninas no Brasil começam já no século XVI, não é? Com a chegada dos jesuítas, né? Tanto lá em Salvador, né? Como aqui depois em São Paulo, né? Os jesuítas vão trabalhar essa temática e incorporar nas festividades uma nova leitura, né? Uma leitura cósmica adequada à região, né? Valorizando o amendoim, o milho, etc. Na Europa, não, né? Essas festas são diferentes. Mas é gozado que, por exemplo, uma música joanina de salão francesa, que é a quadrilha, né? Com acordeon, né? Ela se tornou no Brasil uma música em espaço aberto, né? E a gente ainda vê o pessoal semi-analfabeto falando palavras francesas, né? Que tem no meio da quadrilha, né? En avant, etc., arrêter, as palavras em francês que vêm lá do século XVII, né? E a gente mantém até isso hoje nos gritos da quadrilha, né? Então, foi sendo incorporado coisas ao longo do tempo e não para de ser incorporada coisas nas festas juninas, né? E também se perdem coisas. Por exemplo, a tradição de fazer balões, hoje está sendo criminalizado isso, né? Um delito, não pode fazer mais balão. Então, você faz aquela decoração de balão. Eu, na minha época, o céu ficava pintadinho mesmo de balão. A gente batizava, contava os balões no céu, né? Hoje é muito pouco o que se vê, né? Então, tem coisas que vão desaparecendo também. As fogueiras que fazia na rua, porque a rua era de terra, hoje não se fazem mais, mas se faz fogueira em outros contextos, etc., né? Então, ela foi se transformando. Mas ela começou na Europa, claramente no século IV já tinha festividades, e no Mediterrâneo, e aqui ela chega com os povoadores portugueses. As fogueiras vieram também da Europa? Elas têm algum significado especial? Era isso que eu queria até completar, Valéria, que eu tenho uma curiosidade, né? Só para ver se eu entendi. Então, nós tínhamos já esses eventos das festas, né, da Europa, seria mais religiosa lá, e no Brasil existiam as festas de colheita que eram realizadas pelos índios, correto? Até aqui é isso? É mais ou menos isso mesmo. Com a chegada dos jesuítas, eles amarraram essas festividades e eles foram quem trouxe essa questão da simbologia dos santos, das fogueiras, é isso? É isso. Basicamente é isso. Os jesuítas, eles fizeram um trabalho enorme de aculturação do cristianismo. Hein? Se você decidir estudar tupi, hoje, você ainda vai recorrer à gramática do Anchieta, né? É inacreditável, né? Que o Anchieta, a gramática tupi, foi o Anchieta, foram os jesuítas, né? Se você lê os textos do Padre Vieira, esse esforço enorme, que partia do seguinte princípio: eu não estou trazendo nada de fora para te ensinar. Você já tem tudo isso dentro de você. Eu só vou explicitar o que já está dentro de você. E para eu explicitar isso, eu preciso entender sua língua, os seus costumes, né? Então, é um cristianismo muito inculturado, né? Como se diz, que vai ser praticado pelos jesuítas, né? Nós sabemos até da tragédia das missões jesuíticas, de tudo que aconteceu na defesa dos índios, o Padre Vieira, o quanto ele defendeu os índios, essa cultura, etc., né? A igreja nunca se questionou, jamais, se os índios tinham alma ou não. Tem um monte de gente falando absurdo sobre isso. Nós temos uma carta, né, do Papa Paulo III sobre isso, né, sobre os índios, né, defendendo os índios, etc. Vale a pena ler essa carta do Papa Paulo III sobre os índios, em defesa dos índios, né? E eles vão realmente incorporar, porque na época de colheita, é claro que isso varia no Brasil, dependendo das regiões,
Mas era época de colheita de milho, era época de colheita de amendoim, etc. E eles vão incorporar isso na festa junina. Agora, a fogueira, ela realmente é uma tradição europeia, porque lá você prolonga o dia mais longo, né? E aqui ela era usada para combater as trevas. Então, a fogueira, primeiro, ela ilumina. Esse sentido da iluminação foi muito trabalhado no fogo, no sentido da Páscoa, do fogo pascal, tudo isso, né? Depois, a fogueira, ela aquece, né? Então, ela aquece nessas noites frias, etc., né? Então, existe um calor que vem desse fogo, mas também é o calor do amor, né? É o batismo do fogo que tem na igreja, são as línguas de fogo do Espírito Santo. Quer dizer, toda essa temática do fogo ígnea, né? Ele chamava Inácio de Loyola, né? Fogo de Loyola, Ignácio, né? Fogo, né? Então, os jesuítas tinham com o fogo uma relação muito especial. É interessante que existe um formato de fogueira, né? No Brasil. Quer dizer, a fogueira de Santo Antônio é quadrada, né? Você põe 4 madeiras e vai subindo as 4, é uma fogueira quadrada. A de Santo Antônio, que é o elemento feminino, né? O 4, né? Presente nos 4 lábios da vagina, né? O número 4 é o número feminino por excelência, o número 4 que está nos 4 elementos, etc. A fogueira de São Pedro é uma fogueira triangular, né? Você dispõe a fogueira, as madeiras em triângulo, é o número 3, que é um número masculino também por excelência, né? Um pênis, 2 testículos, o número 3, que está na Trindade, que está num monte de coisa, né? Então, nós temos essa forma de quadrado para a fogueira de Santo Antônio e triangular. Não é todo mundo que respeita isso, mas tem muito lugar que respeita. E triangular. E a de São João, ela é redonda, né? Ela é um pouco o número 7, né? O complemento, né? O número que junta o 3 e o 4. Dança em volta da fogueira e você se purifica, que esse é o último elemento do fogo. Além de iluminar e aquecer, a fogueira purifica. Então, você salta a fogueira, você, quando pula a fogueira, você queima lá as coisas ruins, as más lembranças, né? É um momento de renovação, de purificação, tem todo esse sentido da purificação associado à fogueira. Não sei se eu fui um pouco longo nisso, mas é um belo símbolo junino, né? Quando você chega numa festa junina e tem uma fogueira, já vai todo mundo para perto da fogueira, né? Você chega, primeira coisa, vai na fogueira. Depois você vai procurar o sanduíche de calabresa ou de pernil, né? Mas antes você vai lá na fogueira, se a fogueira estiver bem feita. É belíssimo, essa fogueira dura, né? Às vezes as brasas ficam lá muito tempo, o pessoal cozinha batata doce no dia seguinte. Então, façam suas fogueirinhas, viu? Não deixe de fazê-las. Ficou muito claro, muito boa explicação. Por que as pessoas passam na fogueira descalças, Evaristo? Então, aí já é outra coisa mais. Uma coisa é saltar a fogueira, né? Que é um pouco esse significado da provação, né? Você atravessa o fogo, né? Atravessa o fogo. Porque no texto bíblico, na tradição cristã, é dito que Deus nos purifica como a prata no cadinho, né? Isso aparece várias vezes. Deus nos purifica como a prata no cadinho, né? Existe um cardeal que era protestante, virou católico, virou cardeal Newman, né? Uma vez ele falou, pô, mas eu não entendo nada desse negócio de cadinho, de prata. Eu vou numa fundição de prata para ver como é que é isso, né? E ele chegou lá e viu realmente a prata no cadinho, né? Com fogo, sendo purificada para eliminar as escórias, como se chama, né? As escórias, né? Então, você tem que eliminar as escórias, né? E as escórias se eliminam com provação, não é assim, suavemente, né? E ele perguntou para o homem que estava trabalhando, que era um profissional daquilo, né? Ele falou, como é que você sabe que a prata está purificada? Uma hora que você para aí o fogo, essa prata está purificada. Como é que você sabe isso? E esse homem deu uma resposta para ele extraordinária. Ele falou assim, é quando, ao me debruçar sobre ela, sobre o cadinho, eu me vejo refletido perfeitamente. Eu vejo a minha imagem, né? Então, a nossa tradição diz que, quando nós estamos sendo provados, é Deus que está se debruçando sobre nós, sabe?
e ele quer ver a imagem dele refletida ali, né? Então, agora, caminhar sob a brasa, não é? Já é uma provação, eu acho assim, que valeria uma outra conversa, não é? Não recomendo, mas tem muita gente fazendo isso em Tupã, num monte de lugar aqui no interior de São Paulo, né? Onde você atravessa caminhando sobre as brasas. Esse caminhar sobre as brasas tem todo um significado, mas acho que a gente iria meio longe aqui, se começar a entrar nessas outras dimensões que tem as festas juninas aí. Evaristo, deixa eu fazer primeiro um pedido aos professores que preencham os formulários de presença. Quem não conseguir acessar, coloca no chat aqui o nome e os pontos, para qual escola os pontos vão seguir. Eu acredito que a gente já tem aqui terminando, concluindo, porque a gente já tem que fazer o super quiz hoje. Só vou pedir para você comentar, né? Quer dizer, quando a gente vai, não existe festa junina sem fogos, não existe festa junina sem bandeirinha, né? Não existe festa junina sem muita comilança. Rapidinho, se você só pudesse comentar um pouquinho mais desses símbolos. Tá. Eu queria pedir, se fosse possível, de colocar aí a imagem de um livro que eu escrevi sobre isso, que até a Valéria conhece bem, que se chama Guia de Curiosidades Católicas. Causos, compadres, etc. Esse Guia de Curiosidades Católicas, ele comenta justamente o simbolismo de todas essas festas ao longo de um ano, sabe? Ao longo de um ano. Então, são causos, enfim, uma série de coisas curiosas. Costumes, festanças e símbolos escondidos no calendário. Isso, vai desde o Natal, o símbolo da árvore de Natal, do Papai Noel, passando pelo coelhinho da Páscoa, enfim, por toda a festividade desse calendário, que independente de religião, de acreditar ou não, independente... Você acha que alguém escapa do Natal no Brasil? Você não escapa do Natal, você pode acreditar, não acreditar, pode ser o que você quiser. Mas, assim, é uma coisa cultural muito forte. Esse livro, quem não pôde aí ter respostas ou quiser aprofundar mais, acha esse livro da Editora Voz sem problema nenhum, né? Os fogos, eu acho uma coisa bonita, né? Porque junto com os fogos, né? Sobe aos céus, essa luz da terra vai em direção aos céus, né? Esse som da terra vai em direção aos céus. Assim como os ciscos da fogueira, sobe aqueles ciscos vermelhos, bonitos, né? É como se a gente quisesse se compor com as estrelas, né? A gente fizesse parte disso, né? E tem uma tradição que diz que esse fogos é para acordar São João, né? São João está dormindo, isso fala em várias músicas juninas, né? Vamos acordar São João, né? E os fogos servem aí para acordar São João, né? As bandeirinhas também eu acho uma coisa tão bonita, porque elas trazem todas as cores, né? Você tem épocas do ano marcadas, por exemplo, a Páscoa é marcada pelo roxo, pelo vermelho, né? Enfim, o Natal é o vermelho com o verde, você tem cores, né? Mas nas festas juninas são todas as cores em todas as bandeirinhas, quer dizer, todas as possibilidades, né? Tudo é possível, né? Quando você coloca todas as cores é porque tudo é possível. Você está num momento de renovação. Junho é isso, um momento de grande renovação, de queimar as escórias, as más lembranças, o Covid, tudo, um monte de coisa. Tem coisa que a gente achou que já tinha queimado e parece que não queimou, está querendo voltar. Nós temos que queimar tudo, né? É uma época de purificação muito importante para a gente se preparar para o próximo semestre e para o próximo plantio, né? A agricultura está se preparando, vai começar a cuidar das máquinas, já preparar o próximo plantio. Então, só posso dizer, como se diz muito por aí, viva São João, né? Viva São João. Muito bem, pessoal. A gente completa praticamente 1 hora, está dentro do nosso tempo. Tem mais alguma pergunta que alguém queira fazer rapidinho? Eu vou abrir para a última. Senão a gente já vai para o super quiz. Depois, numa outra oportunidade, Evaristo, você conta como é que conta o carnaval, né? Que ninguém entende por que o carnaval muda. O Dia dos Pais tem dia fixo, Natal, Dia das Mães. Por que Carnaval e Páscoa não tem dia fixo, né? Alguém já se fez essa pergunta? Não é por acaso também, né, Evaristo? Não. Querem saber? Não cai na prova essa, tá? Pode falar, Evaristo, não cai na prova.
Eu não vou falar com muito detalhe, não, mas a Páscoa é sempre festejada na primeira lua cheia, no primeiro domingo, depois do equinócio. Para eles, equinócio de primavera, para nós, equinócio de outono. Então, a Páscoa, o mais cedo possível, seria no dia 20 de março, né? Mas pode até ir 28 dias mais para frente. Então, a Páscoa é fixada seguindo o calendário judaico, o calendário lunar, o calendário de 13 meses, e que anda. Então, a Páscoa ela é sempre fixada. Quando que é o domingo de Páscoa? O primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio. A igreja fixou assim, está muito bem fixado. 40 dias antes da Páscoa começa a quaresma, na quarta-feira de cinzas. E justamente os dias anteriores a esse são a terça-feira gorda, né? Onde você ainda come carne e tal, e os dias do carnaval. Então, o carnaval é uma festa móvel, porque ele está ancorado com o início da quaresma, a própria quaresma, definida pela data da Páscoa, e a Páscoa, que é definida pelo domingo da ressurreição, o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do dia do equinócio. Professor, esse é a data de 14 de Nisan que você está falando? Não exatamente, não, porque não é o calendário deles. Não, o calendário deles fica andando o tempo todo, cada vez cai num... Não, o nosso nunca sai dali. Flutua 28 dias, mas está sempre ali. O deles não, o dele vai andando, a Páscoa percorre o ano no calendário deles, o ano inteiro. Como no Islã, etc., né? São calendários lunares. Bom, pessoal, eu quero agradecer muito, Evaristo. Acho que a gente podia abrir, todo mundo pode abrir o microfone. Uma salva de palmas aqui para o Evaristo. Né, querido? Muito obrigado, Evaristo. Eu adoro esses assuntos, você que o Evaristo falou. A gente precisa observar mais o céu, né, Evaristo? Prestar mais atenção na natureza, né, nos sinais, nos recados, nas coisas. Eu acho isso tudo muito fascinante. Então, Evaristo, super obrigada, né? Parabéns aí pelos teus estudos todos, que traz tudo tão mastigadinho para a gente, tão fácil de entender, e por todas as super relevantes contribuições que você tem feito para o agronegócio ao longo de toda a sua vida, e que seguramente ainda terá muito a contribuir com a gente. Então, super obrigado pelo teu tempo, pela dedicação. Quero agradecer em nome do Conselho da BAG, dos associados, dos professores, dos alunos, dos coordenadores, por mais essa tarde bem interessante, bem gostosa que você proporcionou para a gente. Eu que agradeço, viu? Obrigado, agradeço. E olha, vivam esse São João para valer. Ficamos aí sem poder se reunir. Frequente a quermesse. Quermesse quer dizer Kirk Mess. Festa de igreja. Kirk, igreja, Mess. Quermesse, Kirk Mess. Aproveite as festas de igreja, as festas de bairro, festa de escola. Vamos viver esse São João, que a vida sempre triunfa. Um grande abraço a todos e viva São João de novo.